Oi, Butterflies! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como foi para mim passar pelos terremotos, por esses desastres naturais que a Nova Zelândia tem. Eu estava em todos os recentes terremotos em Christchurch e eu estava aqui também no ciclone que deu em Auckland. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês sobre esses desastres naturais que eu passei aqui na Nova Zelândia. Então, vamos ao vídeo. O primeiro terremoto que eu senti foi em Christchurch em 2010. Se eu não me engano, foi em setembro ou outubro por aí. Eu ia aí conhecer a cidade de Picton com algumas amigas minhas de trabalho. A gente estava muito feliz, né? A gente ia passar o final de semana lá. A gente ia fazer o passeio de trem, que tem um trem que vai de Christchurch até Picton. E é um passeio de trem bem legal, bem diferente. E nós estávamos combinando para fazer esse passeio há muito tempo e finalmente a gente ia fazer. Quando foi de madrugada, eu acho que foi mais ou menos por volta das 4 da manhã, a casa inteira começou a tremer. E eu, como nunca tinha presenciado um terremoto, eu achava que tinha algum mau espírito, alguma coisa assim, dentro do quarto. Porque é engraçado, mas vocês têm que entender que quando você está dormindo, né, você está sonhando, sei lá, e de repente tudo começa a mexer, a janela começa a abrir, você leva um susto e acha que tem alguma coisa de algum filme de terror dentro do seu quarto. Mas aí quando você realmente acorda, você percebe que foi um terremoto. E aí, também assim, sem saber o que fazer. Mas pra falar a verdade, eu não me senti mal. Pra mim tá tudo beleza. Até porque no terremoto de 2010 nada muito sério aconteceu. Teve muitos estragos de casas e prédios, mas não foi assim algo muito triste, né? Algo muito impactante assim aqui no país. Aí em 2011, em fevereiro, eu estava na minha aula na faculdade e eu lembro muito bem que deu sinal para acabar a aula, porque aqui as aulas são em cada hora, então cada matéria é uma hora só, e aí você vai para outra aula ou você tem um intervalo e tal. Então tinha acabado aquela aula e aí a sala estava lotada porque era uma cadeira de base assim, então tem muitos alunos. E como era o começo das aulas, todo mundo foi na aula. Então estava super lotada. Eu acho que tinha em torno de umas 200 pessoas na sala de aula. E aí deu o sinal e daí começou a tremer muito. E aí todo mundo começou a gritar. E eu me lembro que a gente ficou embaixo das mesinhas, porque não são mesas individuais, é tipo umas mesas tudo junto assim. E a gente segurou embaixo das mesas e aí parou. E aí, na mesma hora já vem o pessoal, né, que faz a segurança no sentido de desastres naturais do país. Cada escola tem um responsável que é treinado e tal. Então ele já vem na porta dizendo para sair, para ir pro pátio onde eles jogam rugby, né, que é um gramado bem grande. E aí eu lembro bem que eu não sei como eu encontrei a minha amiga naquele gramado, a gente ficou se segurando. A gente tava muito sem saber o que fazer e aí foi a única vez até hoje que eu vi a terra mexer, porque geralmente eu estou dentro de casa, eu não vejo assim a terra mexer. E naquela vez eu lembro bem que a terra mexeu, sabe, dá uma levantada assim no gramado e foi uma sensação não muito agradável. Mas mesmo assim eu estava tranquila porque aparentemente tudo ao meu redor estava bem. Não tinha ônibus, né? Tava tudo congestionado, porque todo mundo tava querendo ir para casa, todo mundo queria conversar com a sua família para ver se estavam bem. Então, a minha sorte era que eu morava muito perto da universidade e eu comecei a caminhar para minha casa e encontrei no caminho uma amiga minha que estava fazendo o segundo grau, também brasileira, ali perto, e a gente caminhou juntas para casa. E eu lembro bem assim que para mim tava tudo tranquilo. Teve alguns amigos meus que mandaram mensagem, eles queriam ir na minha casa porque eles estavam sem a água, umas coisas assim. Eu falei, não tem problema, pode vir. E na minha inocência, eu achava assim que, a gente não tem aula, então vamos no cinema todos nós juntos. E aí foi quando um amigo meu que trabalhava comigo olhou pra mim e disse,
tu tá louca? Tu não sabe o que tá acontecendo? Daí eu disse, sim, a gente teve um terremoto, é um tremor de terra, eles nos falaram desde o ano passado que a gente ia ter vários e tal. Daí ele disse, não, o pessoal que trabalha com nós, que estava trabalhando no hotel, tá tudo preso ainda no hotel e eles não conseguem tirar eles de lá. E aí eu comecei a ficar muito nervosa. Foi aí que bateu aquele desespero de que realmente foi algo sério, não foi só um tremor de terra que eles nos preparam, né? Dizendo que quando dá um terremoto grande a gente vai sentir vários, depois e realmente a gente sentia vários depois. E aí eu comecei a notar que era algo maior que isso, era realmente um terremoto. E aí, como eu não conseguia ver televisão porque não estava funcionando as luzes, né? A gente perdeu a luz e algumas casas perderam água também. Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. Até que eu fui de carro com esse meu amigo até o centro, porque ele precisava ajudar alguém que não conseguia chegar em casa e não conseguia falar com o marido, então eu fui junto. E aí eu comecei a ver a destruição, as pessoas sem saber para onde ir, carros assim, sabe, carros enfiados em crateras e buracos que abriram no meio da rua. Parecia um lugar assim que foi bombardeado. E aí eu comecei a ficar muito agoniada e um pouco assim, sem saber o que fazer. E depois disso a gente ficou um tempo sem ter aula na universidade. E eu até pensei em me mudar para Oakland na época. Eu consegui conversar com a Universidade de Oakland, eu estava fazendo minha transferência para lá. Mas eles tinham bastante pedidos de alunos de Christ que queriam sair de Christ, então ia demorar um tempinho. E nesse meio tempo eu conheci o Ari e a gente ia se mudar para Oakland juntos. Só que daí a universidade que eu estava conseguiu fazer uns acampamentos no estacionamento e aí as aulas iam voltar muito rápido, então eu falei, não tem porquê eu abandonar o curso, começar em outra escola e tal, porque os meus amigos, todo mundo vai continuar fazendo as aulas aqui e a gente não vai ficar dentro de prédio, então é tranquilo. Por muito tempo eu evitava ir em prédios, porque eu tinha medo de dar um terremoto e o prédio desabar. E muitas vezes de noite também, quando dava os tremores de terra, eu me acordava e pensava se eu tinha que ir para baixo da mesa. Porque quando dá um tremor de terra, você não pode sair correndo, é muito perigoso que você caia. Então eles pedem que você sempre proteja a sua cabeça, você vá para o chão, proteja a cabeça e se você pode ir para baixo de uma mesa, que vá para baixo de uma mesa. Porque depois que passa a tremer, eles pedem que você se retire, né, da casa ou do local que você estava e que sempre fique longe de prédios altos, porque a gente nunca sabe se eles vão desabar ou não. O Wellington também sofreu no passado muitos terremotos. As cidades aqui estão mais ou menos preparadas para terremotos, eu acredito que bem preparadas, porque morreram muitas pessoas, mas a maioria das pessoas que morreram foi num prédio que caiu e eles não tiveram tempo de sair. E até hoje tem umas cadeiras em Croácia que representam essas pessoas que perderam a vida nesse dia. E é um assunto assim que bate muito nós que moramos lá em Croácia durante esse período, porque foi um período muito que a gente se ajudou, foi um período que a gente ia muito nos vizinhos, ver se todo mundo estava bem, vendo se todo mundo precisava de ajuda. A gente, né, a cidade toda teve um problema de liquefaction, que é tipo quando essa lama assim, cinza sai de dentro da terra e vem para fora, tipo uma erupção assim, e polui muito a água, então a gente não podia beber água mais da torneira, que aqui na Nova Zelândia é muito comum as pessoas beberem água da torneira. E aí nós tínhamos que ajudar vizinhos e pessoas de idade que não conseguiam limpar suas casas para eles poderem tentar voltar a ter a vida deles normal e tal. Até hoje, Croácia tem problemas no sentido de seguros, né? Que muitas casas ainda estão destruídas, os seguros ainda estão arrumando as casas. No meu vídeo do tour de Croácia eu mostrei um pouquinho que ainda tem muito lugar que está sendo construído na cidade. E não é uma coisa muito legal passar por terremotos. Na verdade, esses dias estava contando, a gente passa por mais de 5.000 tremores de terra nos 4 anos que eu morei lá em Christchurch. E não é uma coisa muito divertida, dá um pouco de medo, parece que você não tá no planeta, você não tem chão, é como se estivesse na água, assim, você fica assim sem saber
sabe se você vai cair ou não, por isso que eles pedem que você sempre se abaixe, né, com as mãos no chão, de olhado, e proteja a cabeça ou vá para baixo de uma mesa até que tudo pare e você possa se mover. Então é muito importante que você sempre faça o que o governo pede, porque realmente é perigoso, alguma coisa pode cair na sua cabeça. Mas assim, gente, depende muito de cada pessoa. Tem pessoas que não têm tolerância nenhuma, tem pessoas que, né, que não conseguem passar por esse tipo de coisa e não é errado. Quase teve muito problema de depressão e problemas domésticos. Minha amiga fez o mestrado dela falando sobre como ficou o psicólogo dos residentes da cidade e realmente deu uma caída bem grande, as pessoas ficaram bem para baixo e porque todo mundo perdeu, assim, a cidade inteira, assim, teve que se remodelar e isso foi bem difícil para muitas pessoas e isso não é errado, né? Quando a gente vive de um jeito e de repente tudo muda, dá um baque nas pessoas, então a gente teve muita ajuda nesse sentido na universidade também, pessoas que vieram conversar com nós para nos ajudar a cooperar com esse momento, tanto que quando eu me graduei foi falado isso, né? O reitor conversou com nós dizendo que estava muito orgulhoso que a gente era a turma que passou por todos os terremotos e estava se formando. Então a gente era bem guerreiro nesse sentido, assim. Mas assim, eu notei que as pessoas se ajudaram bastante, todo mundo ficou unido. Eu abriguei muitas pessoas na minha casa, né? Que eu também morava com uma outra menina. A gente abrigou algumas pessoas que estavam sem água, sem luz, por mais tempo. Alguns bairros foram mais afetados do que outros. Então, todo mundo abrigava outras pessoas. Quem morava perto de praia teve que sair por um tempo, porque sempre tem aquele problema que eles têm medo de tsunami, então eles preferem prevenir do que uma tragédia maior acontecer. E teve outro em 2016, mas eu estava morando no Brasil um tempo com o Ari. E aí, 2016, ano passado, no caso, em novembro, a gente já estava de volta em Christchurch, então foi muito diferente porque a gente já recém tinha vindo e aí deu de novo o terremoto. E aí não foi muito forte em Christchurch, mas foi perto, foi mais no interior. E aí vocês estão vendo aí imagens das fazendas e tal, como ficou. Foi um estrago muito grande nessa região, mas muitas cidades sentiram, quase também sentiu, né? A gente sentiu o terremoto também por lá, mas o terremoto não foi mesmo. E sempre vai ter, né? Infelizmente, terremotos aqui na Nova Zelândia. A Nova Zelândia é cortada no meio pela placa tectônica e essas placas se movem. Então, né? Porque tem essa pressão, então essa pressão tem que sair em algum lugar e daí as placas se movem, uma movidinha assim já dá um terremoto. Então, infelizmente, o país tem várias partes do mundo tem essas divisões e Nova Zelândia está bem no meio, o que de uma certa forma ajudou a formar as belezas do país, porque se não fosse por essa placa não existiriam montanhas e essa diversidade toda de relevo que a gente encontra aqui nas duas ilhas do país. Auckland já é uma cidade que a gente não sente tanto terremoto. O tempo que eu morei aqui no passado e agora que eu tô de volta aqui, eu não senti nada. Até deu esses dias um terremoto, a mãe do Ari nos ligou perguntando se a gente tinha sentido e a gente não sentiu nada. Então, não sei. Aqui tem os vulcões, né? A região norte da Nova Zelândia tem muitos vulcões. Auckland tem mais de 20 e poucos vulcões. Alguns deles podem entrar em erupção ainda. Então, eles têm muitos cientistas que trabalham nos vulcões para tentar prevenir, né, algo maior se acontecer uma tragédia, se um deles entrar em erupção, tem como as pessoas saírem da região que vai ser afetada. E aí também deu um ciclone, que deu um aviso gigante aqui na região de Auckland também, que ia passar um ciclone pela região norte, e aí a gente foi o Ari comprar água, tudo bem coisa de quem morou em Christchurch, né, se preparando assim pra não ter água, pra não ter nada, mas aí não aconteceu, não passou por aqui, graças a Deus. Passou mais assim em outras regiões, afetou muito, algumas cidades ficaram inundadas, mas eu confesso que eu fiquei muito abalada depois de tantos tremores e terremotos que eu passei, mas não foi o suficiente para mim deixar de morar em Christchurch. A gente deixou de morar lá por outros motivos, então não tem nada a ver com desastres naturais.
e agora a cidade está toda sendo construída para não ter esse problema que aconteceu naquele prédio específico que caiu, né, que matou muitas pessoas. Então agora as construções estão levando mais tempo na cidade para que tudo fique nos conformes, para que quando tiver outro problema desse, quando é outro terremoto, não ter perigo de cair logo, dando tempo para as pessoas poderem sair do prédio. Então eu não vou falar que é super, porque realmente não é. Quando dá um desastre natural, a gente vê o quanto a gente depende da natureza e a gente se lembra que a gente não vive sem a natureza, né? A natureza ainda tem o poder de destruir qualquer coisa que a gente construiu e mudar toda a rotina que a gente construiu. Então é importante cuidar da natureza e não se sentir que você não faz parte, né? Porque, querendo ou não, a gente mora no planeta Terra e a gente depende de todo o ecossistema para sobreviver, e desastres naturais, querendo ou não, vão acontecer, sempre aconteceu. E como vocês viram nos takes que eu mostrei da televisão, foi bem assim. Eu não morava perto do centro, o centro foi muito afetado, então eu não vi tudo isso, por isso que para mim tava, é só um tremor, mas eu acredito que as pessoas que presenciaram tudo com certeza foram muito mais afetadas emocionalmente. Então, o que eu tenho para dizer sobre esses desastres naturais é: o país sim está preparado para responder para esses desastres naturais. E é isso, gente. Sinceramente, muitas cidades que nos Estados Unidos têm os problemas de tornado, então não tem como evitar. Assim, o Brasil é muito abençoado que não tem esses problemas naturais, mas os outros países todos têm. Acho que no Brasil o problema muito grande que a gente tem é de inundar cidades, mas daí também é um problema de das cidades não terem um escapamento de água adequado. Então as cidades inundam, muita gente, né, as casas que são construídas em regiões que não poderia ser construído acabam caindo. Então isso é bem difícil. Então o Brasil tem também os seus problemas com desastres naturais, digamos assim. E deixem aqui embaixo dúvidas que vocês têm sobre o país. E aí comecem a curtir o comentário do outro, porque daí a pergunta que repete mais, eu vou fazer um vídeo para vocês, assim fica mais fácil para mim saber realmente o que vocês querem saber. Quinta-feira vou sempre dedicar para falar da Nova Zelândia. Então deixem seu comentário aqui embaixo, se inscrevam no canal se você ainda não faz parte da nossa família de Butterflies. E eu vejo vocês domingo. A gente tá indo pra Taupo hoje, eu e o Ari, a gente tá vendo como é a cidade e tal. A gente tá pensando em se mudar talvez de Oakland, então a gente tá dando uma andada por aí. E eu vou gravar um vlog pra vocês de lá. Já fui pra Taupo, então vou mostrar de novo pra vocês algumas coisas de Taupo. Então se inscrevam no canal, deixem seu gostei no vídeo, é muito importante para ajudar a divulgar o canal. Compartilhem os vídeos nas suas redes sociais para que outras pessoas também possam achar essas informações. E eu vejo vocês aqui 3 vezes por semana, às vezes mais. Muito obrigada por tirar um tempinho para conversar comigo. E deixem seus comentários aqui embaixo. Eu sempre respondo eles com muito carinho. E um ótimo fim de semana para vocês, porque eu vou ver vocês de novo só domingo. Então, super beijo e até o próximo vídeo. Bye!